Irmãos, a paz para todos. Quando eu vi a palavra, o texto que o livro que o irmão Júlio leu sobre o irmão Valtir, eu me lembrei de uma pequena experiência que eu tive com ele, e que nós estávamos indo para um velório. Eu ainda era muito neófito na fé, era muito novo na fé. E ele então chegou para mim no caminho. Nós estávamos, o local não era muito longe, nós estávamos indo a pé. E ele então disse assim: Verones, qual é a palavra que você tem hoje para os irmãos, para aqueles que estão lá no velório? De repente eu me senti morto. Parece que quem estava no caixão era eu. Misericórdia, acho que até preferia em lugar de falar, porque foi um impacto muito grande que ele me causou. Jamais poderia imaginar que o irmão Valtir fosse capaz de me pedir um negócio desse. Eu pregar em um velório, conhecia muito pouco da palavra, mas ele então disse: o que você tem para falar? Eu falei: meu Valtir, eu não tenho nada, você está aqui comigo, quem vai pregar é você. Perto de você, quem prega tem que ser você mesmo. Mas aquilo ali, irmãos, abriu os meus olhos. E ele então disse para mim: olha, você é um servo de Deus, e tenha sempre uma palavra no coração. Não importa as circunstâncias em que você esteja, em um aniversário, em um velório, em uma festa, seja lá onde for, se alguém falar para você falar, você tem o que falar, porque o salvo em Cristo tem que ter sempre uma palavra, uma esperança da vida eterna. Amém, irmãos? E nesse evangelho que nós vivemos hoje, esse evangelho, a igreja fragmentada em denominações, em que o clericalismo, o clérigo, ele roubou o ministério da igreja. O clérigo, ele é um ladrão de ministérios, porque ele concentra as coisas tudo nele e não permite que a igreja exerça o seu sacerdócio. Por isso eu me lembro uma vez que eu tinha o hábito de vir aqui à frente, e durante fazia aqui o aviso ou outra coisa parecida, eu chamava às vezes o irmão: Fábio, por favor, vem cá orar. O Fábio vinha mais tremendo do que quase subir aqui, parecia. Não estou falando que o Fábio, estou dando apenas um exemplo. Se eu chamar aqui alguém aleatoriamente: vem cá, irmão, vamos fazer uma oração pelo pregador, as pessoas preferem que isso não ocorra. Por favor, não toque em meu nome. E depois fui até exortado pela pessoa que eu chamei para não chamá-la mais. Falei: cruz, credo, Ave Maria, acho que eu vou mandar rezar uma missa para você. Irmãos, preste bem atenção. Coloque aí, vê se é possível. Está aí, tela. Isso mesmo. Eu fui a uma livraria, fui procurar um livro, estava atrás interessado em um livro. Eu olho para lá, procuro para cá e tal, e de repente eu encontrei este livro, uma espécie de um livreto, mais ou menos do tamanho de página, quantidade um pouco a mais do que o nosso livreto. Namoro, Começos Errados de uma Vida de Deus. Eu achei o título muito interessante, né? Bastante interessante. Se eu começasse o meu ministério de novo. Eu peguei o livro, folheei, li o prefácio do livro. Prefácio, você que gosta de comprar livro, ou você que compra livro, você não pode nunca comprar um livro sem ler o prefácio. O que é o prefácio? É uma síntese do livro.
algum escritor, alguma pessoa que lê o livro e faz uma síntese da intenção do indivíduo que escreveu. Por que ele escreveu o livro? Ele escreveu o livro com aquele objetivo. Então você lê o prefácio, vê se você se interessa pelo prefácio, pelo livro, através do prefácio, e compra ou não. E eu gostei do que o irmão havia colocado. Levei o livro para casa e comecei a ler rápido, uma leitura em pouco tempo. Você, questão de alguns minutos, vai de uma meia hora, você lê esse livro. Ele é muito pequeno. Se eu começasse o meu ministério de novo. E o ponto central desse irmão, e esse irmão é um irmão que já tem aproximadamente, quando ele escreveu esse livro, quase 80 anos de idade. Ele já tinha mais de 60 anos de ministério. E ele observou ao longo desses 60 anos os erros que ele cometeu durante o tempo que ele exerceu o seu ministério. Ele fez muita coisa para Deus que ele não deveria ter feito. Ele trabalhou muito para Deus no lugar de ficar em casa. Por quê? Porque ele foi levado pelo instinto, pelo aquele sistema, né? aquele grupo de ideias administrativas que o sistema tem, e ele ia fazendo segundo tudo aquilo que o sistema fazia, e ele cometeu, não erros, obviamente, porque ele fazia coisas relacionadas ao Evangelho, mas ele falou que o Evangelho dele poderia ser um Evangelho muito mais frutífero, se ele tivesse tido outras orientações que os professores, né, dele não deram. Ele falou que durante o tempo dele de seminário, eram poucos os professores que ele sentia que aqueles professores estavam vindo dar aula, mas eles tinham saído da presença de Deus. E os demais professores, era aquele ensino mesmo, de formação acadêmica, desenvolvimento do lado intelectual, o indivíduo se tornar um grande teólogo, grande pregador, mas a essência, esses pregadores não bateram nessa terra. E ele então foi descobrir isso depois de 60 anos de ministério. Ele falou assim: meu Deus, como que eu errei, né? Como que eu errei? Como que eu deixei de receber orientações práticas para a minha vida espiritual? E quando nós estávamos cantando esse cântico, em Jesus amigo temos, mais querido, mais chegado que o irmão, e ele pede que levemos tudo a Deus em oração. Esse irmão, nesse cântico, ele faz uma síntese do Novo Testamento, da verdade do Novo Testamento. E foi exatamente isto que o chamado seminário não ensinou para ele. O chamado seminário nunca disse para ele que ele deveria passar tempo a sós com Deus. Que ele deveria aprender a ter intimidade com Deus. Que ele deveria aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Hebreus diz: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. E ele então foi levando a vida dele, a vida ministerial dele, segundo o que os irmãos colocavam. Ele fazia várias coisas, mas que no fundo, eles faziam vários planejamentos, e que no fundo, esses planejamentos acabavam dando em nada. Por quê? Porque ele não aprendeu
antes de fazer o planejamento, primeiro eu tenho que ir à presença de Deus. Falar: Senhor, olha, eu tenho um plano, está no meu coração um plano, eu pretendo fazer isso, Senhor. Como é que eu faço? É da tua vontade que isso aconteça. O Senhor está querendo me usar para esse objetivo. Amém, irmãos? E ele não aprendeu a fazer isso, não. Irmãos, depender de Deus é uma das coisas mais difíceis, é uma das tarefas mais difíceis que nós cristãos temos. Eu sou capaz de apostar, e digo isto sem medo de errar, que muitos planejamentos aqui entre nós é feito, agendas são feitas. Vamos reunir aqui, vamos fazer a agenda do ano. Fazemos a agenda do ano, em 1 hora, 2 horas, a agenda do ano está feita. Para que orar? Para que jejuar? Espírito Santo, se talvez, aguenta as pontas aí, qualquer coisa a gente chama, ok? Mas nós vamos fazer a agenda. Fazemos a agenda. E fazemos ministérios. E queremos fazer isso, e queremos fazer aquilo. E Deus? Talvez a gente resolva chamá-lo. Vamos ver, se não der certo, quando o nosso ministério terminar e não der certo, a gente vai jejuar e orar para que Deus acabe de terminar o ministério. Por quê? Porque não foi começado por Ele. Tudo o que não é começado por Deus não tem progresso. Vai causar problemas, vai causar antipatias, vai causar rivalidades. Um querendo ser melhor do que o outro. Um quer ser apóstolo, outro quer ser mestre, outro quer ser o rei do cangaço, sei lá. Mas ninguém quer depender do Espírito Santo. Ó Deus, tem misericórdia, glória. E a função do Espírito Santo na vida do crente é nos transformar à imagem e à semelhança de Cristo. E para que isso ocorra, é necessário que nós nos ofereçamos ao Senhor. Vamos planejar o retiro para o ano que vem. Está lá tudo planejado, tudo legal. Vocês ouviram falar aí em oração e jejum pelo retiro? Não precisa. A gente está acostumado a fazer retiro. Ainda mais agora com um sítio bom daquele, bom pra caramba. É só chegar lá. Cada um, você fala isso, você fala aquilo para ora, Cid, pega aí. Hora de última hora. Irmão, nós precisamos de fazer uma campanha de jejum e oração. Para que Deus nos dê o tema do retiro do ano que vem. Amém. Glória a Deus. Nós estamos levando o Evangelho, irmãos, à nossa maneira. Cada um está fazendo o que quer. Cada um é dono da sua cabeça. E a Bíblia diz que cada cabeça é uma sentença. Isso não dá certo. Eu vi os jovens aqui fazendo programação, linda programação. Vamos ver se até o final do ano eles falam em oração e jejum. Que Deus possa abrir o coração deles. Irmãos, eu estou falando de uma experiência de um homem que tem 80 e poucos anos de vida, 60 e poucos anos de ministério, e sabe o que é isso. É Deus, aleluia. Glória a Deus. E o irmão Valdir cansava de bater nesta tecla. Se esta reunião para você não está sendo boa, é porque você saiu de uma tela de uma televisão, vendo lá o Flamengo ou o Vasco, eu não sei que negócio estava jogando por lá. E você vem para uma reunião de oração.
com o coração cheio de futebol. Você não tem consciência de culto a Deus. Nós estamos levando esse negócio, parece que oração e jejum, parece que tempo a sós com Deus. Isso é para Lutero, para esses homens assim, aqueles homens arrasadores, que têm um nome na história. Irmãos, oração, jejum, leitura da palavra, praticar as disciplinas da palavra de Deus, é para o crente. Ah, mas eu não tenho posição nenhuma, eu não sou irmão de cargo, não estou à frente do ministério, não sou presbítero. Eu vou me limitar a ir aos domingos, vou no meu grupo familiar, vou pagando a minha salvação, dando dízimo, pagando aí em contas homeopáticas a minha salvação, e tudo bem. Depois eu vou morrer com opção. O céu, boca também tem céu. É Deus, aleluia. E o mundo em que nós estamos vivendo, em que tudo trabalha em função das forças malignas, todo esse contexto de informática, desse crescimento nessa área aí, desse mundo que nós estamos vivendo, é para o homem pecar com mais facilidade. Eu me lembro da minha adolescência, eu queria pecar, mas eu não tinha onde pecar. Era difícil pecar pra caramba. A gente pecava mais no pensamento. Eu procurava um lugar para pecar, mas não tinha lugar para pecar. Não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet. Não tinha nada. Tinha que olhar um para a cara do outro, aquele grupinho de pessoas ali naquela comunidade. E a gente então começava a reparar, você botou essa roupa ontem, e passado você estava com aquela camisa e tal. A gente não tinha nada para fazer, mas queria pecar, a gente queria, mas não tinha meio para pecar. Hoje, não. Estamos vivendo em uma época em que nunca foi tão fácil pecar. A gente hoje peca até sem querer pecar. A coisa está a um nível, a cada dia que passa, isso está aumentando. E os crentes estão sendo indiferentes ao que a palavra de Deus nos ensina. Deus deixou disciplinas práticas para que nós cresçamos na graça e na sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A responsabilidade desta reunião é nossa. Você orou por esta reunião hoje? Eu acho que a maioria daqui não tem orado nem pelos problemas que tem. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que a realidade é esta. Você tem responsabilidade com Deus. Você foi chamado por Deus. Você não foi chamado pelo presbitério. Você está aqui porque Deus te chamou. Todos nós, irmãos, temos que assumir essa posição diante do Senhor. Tornar-se santo, quer dizer, ter uma vida santificada, é um processo que inclui a participação de Deus e a nossa. Presta bem atenção. Prestou atenção ao que eu li? Está prestando atenção o que eu li? Não prestou não? Eu vou ler de novo. Tornar-se santo, quer dizer, santos somos, porque em Cristo somos santos. Deus já nos justificou em Cristo. Mas ter uma vida santificada
é um processo que inclui a participação de Deus e a nossa. Fique pensando que você vem para a reunião e que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que o Evangelho é mágico. Não existe isso não. Você tem que aprender a praticar as disciplinas que Deus deixou para nós praticarmos. Caso contrário, você não experimentará, você não poderá dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Você tem que ter marcas, irmãos. Você tem que ter experiência com Jesus. Você, estou falando de você. Você tem que ter um tempo a sós com Deus, diariamente e continuamente. Diariamente e continuamente. É muito atrevimento, irmãos, você sair de casa sem colocar o seu joelho no chão e pedir a Deus para guardar você desse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez, nele eu me alegrarei e nele eu me regozijarei. Você tem que ter um tempo para você ler a palavra de Deus diariamente. Não é uma questão de opção, você tem que ter tempo sim. Não é ter tempo no sentido de ser lei, é ter tempo no sentido de entender a graça de Deus para a sua vida. Senão daqui a 20 anos você vai ser como aquela videira, aquela figueira que não dá fruto. Daqui a 30 anos você está a mesma coisa, você não muda nada, nada muda na sua vida. O Evangelho começa a ficar enfadonho, chato. Eu vou por uma série de circunstâncias, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu caio fora. E tem muitos fazendo isso por aí. Porque estão vivendo as experiências de outros, não estão vivendo a experiência própria. Coloque todos os dias diante de Deus um tempo a sós com o Senhor. Mas eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem tempo? Então você realmente está mal. Me lembro de uma palavra de Martinho Lutero, que ele disse que quando ele não tinha tempo para orar, ele orava 3 horas por dia. E quando o tempo apertava mais ainda, que ele diminuía, ele aumentava a quantidade de oração. E quando ele não tinha tempo nenhum, aí mesmo é que ele orava. E Deus então fazia as coisas acontecer. Amém, irmãos? Tempo a sós com Deus. Isso é para o presbitério, só para o presbitério. Se você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você sabe quem é Jesus, você tem que conversar com Ele. Amém. Você sabe que nele é que está a sabedoria. A palavra de Deus diz: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Glória a Deus. Nós estamos muito preparados para irmos para encontros, seminários, Lagoinha, Lagoão. Vai lá e volta, daqui a pouco está mais vazio do que pneu furado. Mas quando você tem o seu a sós com Deus, seu pneu não esvazia. Você sabe por que você anda rabugento? Você não tem tempo a sós com Deus. Passa a ter diariamente tempo a sós com Deus, você vai deixar de ser rabugento. Fala, profeta. Glória. Glória a Deus. É, meu Deus.
Você só pode se relacionar com o seu próximo se você primeiro se relacionar com Deus. Pode usar toda a técnica de psicologia, viu? Me desculpa, mas é verdade. Psicologia usada nas mãos do servo de Deus é uma bênção. Sou contra a psicologia. Mas desde que Deus esteja à frente da psicologia. Deus tem que estar à frente de tudo. Amém, meus irmãos? Assim nós podemos mudar nossos grupos familiares. Quando você tiver consciência de que você vai para um grupo familiar, de que você é um filho de Deus, você está orando por aquela reunião, você está orando pela ministração que vai ser ministrada. Você pode ter certeza de que as coisas vão mudar. Vai mudar principalmente em você. Você quer mudar uma pessoa? Às vezes a gente quer mudar as pessoas, querendo que as pessoas sejam como nós somos. Antes de você mudar as pessoas, mude o seu relacionamento com Deus, que você vai entender a pessoa e vai aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é. Amém, irmãos? Eu me lembro que uma vez o Paul Yong-Shu, aquele que escreveu Crescimento da Igreja e os Grupos Familiares, muito bom, Paul, o amado irmão. Ele veio fazer um encontro em São Paulo. Chamaram o Paul para vir a São Paulo. Veio gente de tudo quanto é campo para ouvir o Paul falar. E você sabe qual foi o tema que Paul tratou? O congresso falou sobre oração. Ele falou que muitos não precisariam de vir a este encontro se orassem mais. Gastaram tempo, gastaram passagem, talvez se aborreceram com um monte de coisa para ouvir falar sobre oração. Não que oração é oração, mas pensava que o povo fosse fazer coisa lá no terceiro céu, seria arrebatado, fogo, vai cair fogo. Olha, vocês vão para casa e orem mais. Que bom, que bênção, né? Deus usa a simplicidade do irmão para nos ensinar coisas que vão edificar as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. A igreja, ela é uma nação sacerdotal. Todos nós temos um sacerdócio diante de Deus. Vamos deixar de usar uma linguagem valtiriana, calça frouxa. Crentes calça frouxa, só querem receber. É chamar quem está precisando de oração, vem aquele mano. Quem é que quer orar por alguém? Ninguém. Acho que o nome de Deus devia ser Deus Dadá. Deus Dadá. Nós não conhecemos, irmãos, nós não temos intimidade. Por isso a vida da gente fica nesse ritmo de pedir. Deus quer nos levar a um nível de oração onde a gente não vai mais pedir. A gente, no lugar de falar, a gente vai ouvir. Meus irmãos, esta é a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Nós não somos perfeitos. É por isso que nós precisamos de estar diante do Senhor. E Deus nos deu várias disciplinas para que nós possamos exercitar essas disciplinas. E se você não exercitar essas disciplinas, não adianta, o seu carro não pega.
Mas na hora que você começar a separar um tempo a sós com Deus, na hora que você começar a ler os evangelhos, leia bastante os evangelhos, você vai conhecer uma pessoa simplesmente maravilhosa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso padrão, que é a nossa referência. Aí eu não vou precisar de falar mais nada para você, se você precisa de orar, se você precisa de jejuar, eu não vou falar, o próprio evangelho vai falar, e você vai orar, e você vai jejuar. Você vai praticar outras disciplinas importantes para a nossa vida espiritual. E como que nós precisamos dessas disciplinas? Para saber se relacionar com a nossa esposa, nossos filhos, para saber se relacionar com os irmãos, saber se relacionar com nossos vizinhos, nossos amigos, se relacionar no trabalho. E o mundo jaz no maligno. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas você precisa de cultivar isto, amado irmão, você precisa de cultivar isto. Coloca todas as suas encrencas, todas as suas manias, coloca diante de Deus em um tempo a sós com Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não devemos ouvir outros irmãos. Sim, vamos ouvir sim. Deus, a obra de Deus é muito rica. Deus dá ministérios a cada irmão. Mas isto é acessório. Irmão, o ministério de um irmão para a nossa vida é acessório. O que vai fundamentar a nossa vida é o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Eu me lembro de uma palavra que o irmão Eli compartilhou no retiro. Na juventude dele, ele ainda muito jovem. Não sei se foi um retiro, foi, né? Lá falaram a respeito da palavra. E ele recebeu aquela ministração. E a partir daquela data, até hoje, ele nunca mais deixou de ler a palavra de Deus. Por isso, para a glória do Senhor, é um irmão que é uma referência. Por quê? Porque ele é guardado pela palavra. Ele é um homem de oração. Mas todos nós precisamos de ser o Eli, para a glória do Senhor. Amém? Não importa se você, mas eu sou um crente comum, eu não tenho nenhuma função na igreja, porque você não ora, porque você não jejua, porque você não tem tempo a sós com Deus, porque você não marcou um encontro com Deus. Se você marcar um encontro com Deus todos os dias, você vai ter função, sim. O Espírito Santo vai te incomodar e botar você no lugar que você precisa de ficar para a glória. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Olha, isso é para criança, isso é para adolescente, isso é para jovem, velhos, isso é para todos. Amém. Já vi uma mãe ensinando a uma criança pequena, 3 a 4 anos de idade, a criança com medo de alguma coisa, ela disse: vamos orar. A criança obviamente não entende o significado disso, mas vamos orar, vamos falar para o Papai do Céu, vamos contar para o Papai do Céu o que está acontecendo com você. E essa criança orou e fez uma oração linda. É assim mesmo. Mas deixa crescer, deixa ficar adolescente, né? Aí vai ficar aborrecente. Por quê? Porque você está ensinando tarde. E as opções dela não vão ser as opções que
que a palavra ensina. Eu me lembro de uma mãe que compartilhou comigo, bastante chateada, a mãe estava, que ela sempre dizia para a filha ainda era uma criança, ela sempre falando, quando falava alguma coisa a respeito do mundo, ela falava: minha filha, o mundo é mau. Cuidado que no mundo nada presta. No lugar de ensinar a criança a ler a palavra, a orar e a ser dependente do Espírito, a mãe foi injetando que o mundo é isso, o mundo é aquilo, que o mundo é aquilo. E a criança cresceu, se tornou adolescente, começou a ficar jovem. Um dia ela chegou para a mãe, foi para a faculdade também. Um dia ela chegou para a mãe e disse: mãe, você é uma mentirosa. Minha mãe ficou escandalizada. Minha filha, você falando isso para mim? O que está acontecendo com você? A senhora sempre falou para mim que o mundo não prestava, que o mundo não tinha nada de bom. Não é nada disso do que a senhora está dizendo. E muita coisa boa no mundo, sim. E é por lá que eu vou ficar. Então, meus irmãos, filho é uma caixa de surpresa. Fique pensando que seus filhinhos são todos anjinhos, voa para o lugar que não devia voar. Sempre ensinar nossos filhos a colocar os joelhos no chão, a ter intimidade com a palavra de Deus, se são salvos, a ter prazer na palavra de Deus, a orar. Amém, irmãos? Amém. Foi isto que esse amado irmão deixou nesse livro. Todo o tempo que eu passei, eu poderia, no meu ministério, estar na presença de Deus, estar fazendo um sós com Deus, eu estava fazendo atividades religiosas, muitas atividades religiosas, e voltava para casa cansado, com aquele monte de problema nas costas, porque não me ensinaram nos seminários a passar tempo a sós com Deus. Eu fui aprender isso anos, muitos anos depois, e escrevi este livro para que outros não cometam o erro que eu cometi. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É tempo de nós erguermos as nossas Amém. cabeças. Amém. É tempo, ainda está em tempo. E depois que eu li esse livro, eu falei: meu Deus, eu também. Como é que é fácil a gente esquecer de Jesus? Parece que a gente tem um dom de esquecer de Jesus. A gente faz, de repente, quando a gente está com algum problema, nos lembramos dele. Resolveu o problema, Jesus já era. Onde é que você deixou Jesus? Ah, deixei Jesus lá na padaria, lá não sei aonde. Não sei onde é que ele ficou por aí. Mas a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Mesmo que você não queira andar com Ele, mas Ele está andando com você. Glória. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso. O seu grupo familiar vai ser diferente. As reuniões de adolescentes vão ser diferentes quando os pais tiverem responsabilidade com esta reunião. Quando os pais orarem por aqueles que estão à frente desta reunião. Seu grupo familiar vai ser diferente. A reunião de adolescentes vai ser diferente. A reunião de casados vai ser diferente. A reunião de casados vai ser lá no Flamboyant. Luxo, 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 luxo. Tudo perfeito.
Espero que Jesus vá conforme amanhã. E ele vai se os inscritos, não é o Nádia Sérgio, não, o Sérgio. Se os inscritos para o encontro orarem e jejuarem por esse encontro. Porque Deus vai levar o homem certo ou a mulher certa para edificar nossas vidas em nome de Jesus. E vamos passar ali tempos gratificantes. Glória a Deus por esse. Eu quero lembrar os irmãos que esta responsabilidade da nossa reunião geral é nossa. Nossa. É nossa. É da igreja. É de todos nós. Eu estava fazendo um levantamento, um breve levantamento, dos irmãos que já deram problema durante essa convivência de 40 anos que nós temos como testemunho da igreja. E eu listei a vida de alguns irmãos. E realmente não eram pessoas que tinham vida de oração, não eram pessoas que guardavam a palavra no coração. De uma maneira geral, os rebeldes não têm esta prática. Nós raramente temos problemas com irmãos de encargo. Raramente temos problema com irmãos que estão à frente de ministérios. Dificilmente. Mas esta função, irmãos, de orar, de jejuar, de ter um tempo a sós com Deus, é nossa, é minha, é sua, não é só do presbitério. Espero que o presbitério também tenha esse tempo a sós com Deus. Senão, irmão, não dá. A barra é muito pesada. Mas com o Cristo no barro, tudo vai muito bem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nesta noite possa ter acrescido algo novo ao seu coração. Amém, Jesus. Eu sinto, cada dia que passa, a necessidade de ter mais essa intimidade com o Senhor. Não é porque eu sou presbítero, não. É pela minha vida pessoal mesmo. Eu preciso, eu necessito de ter uma comunhão mais íntima com Deus, mas diariamente, tendo tempo ou não tendo tempo, fazendo tudo para ter tempo. Porque, irmãos, quando a gente aprende a ter um tempo a sós com Deus, todas as dificuldades que nós temos pela frente, elas são vencidas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mesmo que a gente não vença, mas Deus nos dá o discernimento apropriado para aquela ocasião que nós estamos vivendo. Nós não tratemos Jesus como a gente trata. Só nos lembremos dele quando a gente está com problema. Que o Senhor possa nos despertar. Glória a Deus, irmãos. As nossas reuniões serão diferentes. Muito diferentes. Mas muito diferentes. Nossas reuniões serão reuniões especiais, muito mais do que está sendo hoje. Quando uma grande parte da igreja, eu creio que nós não vamos atingir os 100%, mas se nós atingirmos um bom percentual da igreja, irmãos chegarem aqui cheios da presença de Deus, vai haver algo especial aqui, irmãos. Que a palavra de Deus diz: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem isso, outro tem aquilo. Observe, outro. Não é o clérigo que tem, é outro. E esse outro é você. Pode ser eu.
mas pode ser aquele que realmente veio para cá com o propósito de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus por esse Deus. Então vamos sair dessa vida sedentária, desse sedentarismo espiritual. Vamos deixar de ser sedentário espiritual. Vamos praticar exercícios. E exercícios a gente pratica orando, lendo a palavra, separando um tempo a sós com Deus. Separe 10 minutos, 15 minutos, e depois você não vai só querer ficar em 10, em 15. Eu tenho certeza que você vai ficar mais. Você está em busca de novidades? Busque as novidades de Deus. Porque Deus tem muitas novidades. Deixa um pouquinho lá o seu Facebook, ou seja lá o que for, e passe um tempo a sós com Deus. Aprenda isso. Isso é um exercício que nós precisamos de praticar. Isso não é lei, irmãos. Não é lei. Não estou impondo lei aos irmãos. Isso é graça. Isso é para aqueles que foram agraciados pelo Senhor. Então que Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas. E que nós sejamos nas mãos de Deus, assim como um vaso é nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Amém.